E hoje eu abro mais uma página, mas na base do sensorial, na base ali do tempero. Olha, até hoje eu não consegui explicar a empresa da Ju. E eu a conheci na BRL, né? Nós temos em Brasília vários grupos de mentorias, né? E o Vanguard, que é o grupo ali do Ravel, que são empresários em Brasília. Eu tive a oportunidade de me encantar com o trabalho, que é para empresários, e neste evento eu conheci a Ju. E quando cada um de nós nos apresentamos e ela se pronunciou falando da cozinha sensorial, acredito que chamou a atenção de todos os outros empresários, porque a gente estava querendo ali, ela é de Goiânia, né? Então, Brasília, por mais que falem que nós assim afastamos, eu acho que você se sentiu super acolhida Sim. por nós. E então, vou deixar que ela conte a história dela para vocês. E para mim é um prazer poder estar te recebendo hoje aqui com uma lacuna de tempo pequena, mas com tantas mudanças. Porque esses grupos, eles, para quem de fato sabe aproveitar, eles geram novas conexões, eles geram novas parcerias, quem sabe até sociedades. E eu já sei, você está com um monte de novidade. Um monte de Então, novidade. pode começar se apresentando e falando como é que a Cali surgiu. Conta a sua história. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Carol. Eu sou Juliana Arantes, como você já sabe, chefe de cozinha, personal chef, RP e fundadora da Cali Cozinha Sensorial, que começou como Flor de Fogo. Porém, uma pessoa me falou que Flor de Fogo lembraria a ela uma empresa de cremação. A gente teve essa conversa, lembra? E aí, pensando, eu lembrei da Cali, que em 2023 tinha sido o início de um sonho, porém num formato de alimentação saudável. E esse Cali, ele vem do havaiano, que significa forte, resiliente e livre. E eu trouxe a Cali de volta, só que no formato de cozinha sensorial. E o sensorial, ele vem de todos os sentidos. E principalmente da intenção de usar a mesa como estratégia para a gente fechar negócios, para viver conexões reais. Não é comida que falta nos eventos. São conexões certas, ambientes certos, para te influenciar a fazer a tomada de decisão certa. E assim nasce a Cali. E assim nasce a Cali. Entendi. Conta pra gente um pouquinho do que está sendo empreender, o que está de fato já pronto, acontecendo, o que você tem para nos para tangibilizar hoje, né? Eu sei que hoje você já termina a entrevista, vai para Goiânia, Isso. tem que, né, fazer um jantar. Quando é que nós te contratamos? Tem a questão também dos temperos, das uniões, das associações que você fez. Fica à vontade para contar aí para a gente. A Cali tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava que seria. A ideia principal era a gente montar uma experiência com o cliente de acordo com aquilo que ele espera, sem ter um menu pronto, como o risoto com filé, que é bem comum, né, aqui em Brasília. Sempre. Mas montar uma experiência para que causasse uma memória. Porém, pegou um leque muito maior, que foi, junto com a BRL, a gente foi desenvolvendo algumas parcerias. A gente criou um catálogo de temperos, que hoje ele é inspirado, são 3 a princípio, inspirado no masala, no harissa e no jerky. Trouxemos da Jamaica, de Marrocos e da Índia para cá e colocamos ingredientes brasileiros dentro dessa essência que já existia e transformamos na Cali. Estamos produzindo mais 3, que vai ser com base no café, no guaraná e no açaí, para levar para fora do Brasil numa outra ideia. A gente traz de lá para cá e leva daqui para lá. Importa e exporta. Isso. E, além disso, a gente criou um movimento, que é o Move Connect, que a gente usa a mesa, lógico, como ferramenta para incentivar essas pessoas a fecharem negócios. A gente pensa melhor de barriga cheia. Mas o intuito maior dele é juntar comunidades no mesmo ambiente. Porque o que a gente percebe aqui em Brasília é que as rodinhas elas são muito fechadas e muito nichadas. Só que o alvo ele é o mesmo. Você, como empreendedora, você quer gerar conexão, você quer gerar lead, você quer gerar venda e você quer fechar negócio. E não é porque eu participo de um grupo
que necessariamente eu não possa me simpatizar com outro grupo. Então, o que o Move Connect traz para Brasília é juntar empresários de vários ecossistemas no mesmo ambiente, a fim da gente criar conexões que talvez num outro formato ou num outro evento de networking não aconteceria. Não aconteceria. Justo. E o que tem de diferente no Move que não sejam esses eventos onde as pessoas têm que pagar um jantar, aí elas chegam ali totalmente sem graça, porque tem pessoas de diferentes perfis comportamentais, tem uns que são, assim como você, mais comunicativos, tem outro que é mais introspectivo, tem gente que faz algo assim brilhante, mas não tem a comunicação tão fluida, é uma pessoa mais tímida. O que você está pensando nesse sentido? O que você enxergou que as outras pessoas ainda não enxergaram? Nós pensamos no Move como um projeto diferente, a fim de ter pessoas à frente, justamente para guiar essas conexões quando você não se sente tão à vontade. Os embaixadores do Move são líderes, fundadores e pessoas que estão à frente de diferentes grupos de networking de Brasília, que vão levar a ideia para dentro do seu ecossistema e dentro do evento fazer essas conexões guiadas, não pensando na venda, de no final trazer alguém para a comunidade, mas pensando num objetivo em comum, que é gerar leads e gerar negócios e conexões de uma forma mais leve, sem você se sentir obrigado a talvez ter que pensar numa venda, será que eu compro ou não no final? Além disso, nós traremos alguns expositores selecionados para expor os produtos, que diferente dos embaixadores, eles vão trazer a venda real, a ideia da venda momentânea, no espaço de tempo mais rápido. E além dos embaixadores, nós também estamos trazendo alguns patrocinadores e parceiros, como Mais Temperos, que é o Deuselis, e também é meu temperista na Cali. A Speciale, que é uma empresa do Fábio, que está vindo de São Paulo para cá, e vai entrar em sociedade com os temperos para estar levando a Cali para São Paulo também. A gente está trazendo a Speciale para o DF e para o Goiás. Tem a Carol, a Casa das Pontes. Gente, olha, acreditem, as conexões vão acontecer, quer você queira ou não. Justamente. Porque a gente faz parte, né, desse grupo. Eu estou num momento assim super corrido. A Ju já conseguiu conectar com uma das nossas mentoras e aí já entrou em contato. Carol, vamos fazer dessa forma? Eu falei, pera, vamos começar. Vamos lá no Páginas ouvir essa história, mas está sendo muito legal. Inclusive, eu quero validar isso que a Ju acabou de explicar com relação a ter alguém, um anfitrião, para te apresentar. Eu acho que serão 70 empresários? Na verdade, são 70 individuais mais 20. Serão 110 empresários. 110 empresários. Até porque, quando eu fiquei sabendo da história, entendam bem, tá? Como é que isso tudo aconteceu. Eu conheci a Ju, conforme eu falei, isso foi em ano passado. Foi em novembro, né? Foi em novembro. Depois ela veio até aqui, nós conversamos, porque realmente ela tem essa conexão muito fluida, né? A comunicação e a humildade, viu, Ju? Eu acho que é importante, né? De perguntar, de não ter vergonha, né? Eu acho que o empreendedor tem muito disso e de se colocar. E assim, ela se coloca, vai, e aí conversamos, e agora apareceu no grupo lá. Move, Connect, festa junina, empresários, e eu vi, achei diferente, recebi, além de ter visto, um dos nossos colegas do Vanguard, da C7, ele me mandou, o Cláudio, que já veio aqui no Páginas Amarelas. Aí ele, Carol, olha que legal e tal. Aí eu olhei e vi que não tinha local. Não tinha local. Você acredita? E você foi a primeira. E eu sou muito peraí, esse é um bom lugar, porque estar dentro da BRL, né, já nos traz, é um crivo, né, porque para que você entre, né, tem toda uma qualificação. Falei, então se está aqui, é no grupo, é bom, e o Páginas Amarelas, ele é movido por empresários. Comprei, não sabia de nada, a Ju não tinha falado comigo. Depois, na sequência, a nossa coordenadora dos conselhos, a Bia entrou em contato, Carol, tem isso, isso, isso. Quando ela falou quem era que estava à frente, eu falei, a Ju, que já tinha vindo. Falei, pede para ela falar comigo, vamos marcar para conversar pessoalmente. A gente conversou, eu falei, porque eu fico buscando, né, com calma, parceria, coisa com calma, responsabilidade, vem com a Bia e tal. Ontem eu vejo o folder
com o meu nome e o local. Eu falei, Mas é o amei. equilíbrio. Uma puxa, a outra vai. E eu comprei, quando a gente estava conversando, ela falou, Carol, você foi a primeira a comprar. Foi. E que coisa interessante, né? Então, o que eu quero dizer que quando a Ju trouxe a ideia, que faz muito sentido para mim, por isso eu fiz essa pergunta de que terão pessoas para conduzir, terão pessoas para estar mais próximas. Sabe, igual festa, que tem uns que ficam sempre ali quietinhos, não aproveita, tem aqueles que tomam de conta, então vão ter as pessoas para estar conversando, para estar trazendo, para estar conectando, para que de fato E pessoas o com movimento visões aconteça. diferentes. Muito bom. Com outras visões, não só aquela que a gente... Não, vou começar de novo, senão eu vou falar da BRL. Pessoas com outras visões diferentes, assim como a BRL, mais o Líderes do Brasil, Queijos, Vendas e Vinhos. Então, são vários ecossistemas com visões, com formas de olhar diferente, agregando dentro de um mesmo ambiente, sem a competição, que às vezes a gente pensa que existe, mas não existe. Porque o mercado está aí para a gente se conectar e gerar venda e se ajudar. Com certeza. E um dos princípios é esse. E, além disso, de uma forma mais leve, que é num formato de festa junina, para a gente deixar esse momento, né, não tão a ferro e fogo, vamos comprar, vamos vender, eu preciso fazer uma conexão. Mas de uma maneira natural, igual foi com a gente. Sim, e eu tenho a tendência, né, a me afastar quando se fala assim, evento de network, né? Eu acredito plenamente, já empreendendo a longa data aí, que as relações elas acontecem assim. E se você marca muito bem aquele momento, né, aquela pessoa, aquela situação, você fica com caminhos abertos, né, para isso. Então, o relacionamento para mim é de fato, porque ninguém vai fazer uma sociedade uma vez encontrando num local, né? Então é necessário relacionamento, mas precisa começar. E esse vai ser um bom lugar. E outro ponto é que antes dos convidados chegarem, nós já saberemos quem são eles, a empresa deles, o que eles buscam e o que eles querem colocar na mesa. Então, além de mim, terão todos os outros embaixadores, todos os outros líderes por trás, olhando, analisando e visualizando conexões que, a primeiro momento, talvez não faça tanto sentido. Porém, quando você consegue visualizar de fora, você fala, meu Deus, aquilo ali eu achei que não ia dar certo, mas... E a gente é prova disso. Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acho que nós empresários somos pessoas extremamente responsáveis pela economia do país, pelo futuro que tem aí, pelo presente. Nós temos colaboradores, nós somos inspiração, nós pagamos impostos e nós movemos aí o sistema. E ainda no Brasil somos vistos como errados, né? Tem um colaborador que olha e fala, nossa, ela está ganhando em cima de mim. E somos nós que movimentamos essa máquina, né? Então, é muito bom que a gente entenda qual é o tempo certo, com quem se aliançar. Justamente. Porque se você se aliança no momento errado, as pessoas estão em frequências erradas, você pode dar uma ré muito grande. Então, acho que é muito bom quando as coisas acontecem, quando elas de fato têm que acontecer. E uma frase da Kali que muita gente olhou e falou, você quer mesmo olhar dessa forma? É que nem toda mesa é para você. Mas se você escolheu chegar até aqui, se faz sentido para você, então você está no lugar certo. Então, voltando para a Kali, deixando o Move aqui de lado um pouquinho. A Kali, ela não entrega comida, mas a gente cria ambientes e seleciona as pessoas que de fato faz sentido estar com você naquele ambiente. Networking é networking, mas temos que concordar que nem todo networking faz sentido. E como é que foi o processo de transformar essa sua percepção em modelo de negócio? Na verdade, eu sempre tive bem claro o que eu queria, o que eu não queria e o que eu estava disposta e até onde eu estaria disposta a aceitar para fazer a Kali se tornar realidade. E eu precisei olhar por outros olhos, igual o Rick foi uma pessoa que abriu meus olhos, você foi uma pessoa que abriu meus olhos em várias coisas. E talvez o que tenha feito a Kali se transformar em Kali seja justamente enxergar que não é questão de validação, é questão de você estar no lugar certo. Não é porque eu vendo gastronomia que o meu cliente é qualquer cliente. A Kali, ela não é para qualquer pessoa. Assim como alguns ambientes também não são para algumas pessoas.
E hoje a Cali tem sócios, a Cali é você que representa. Como é que funciona essa composição societária hoje? A Cali começou tem 4 meses, né? Então ela é um bebê, porém ela já chegou no mercado grande. A gente não pode negar. Comecei sozinha. Hoje eu tenho o Gui, que além de meu videomaker, ele também está do meu lado, à frente da Cali. E eu estou trazendo o Fábio para dentro da Cali, a fim da gente gerar os blends e colocar junto com a marca dele, lado a lado. Acho que quando a gente tem essa visão de que ninguém cresce sozinho, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves, elas se completam. Sim. Hoje você está retornando para Goiânia porque vai entregar um jantar. Isso. Então, quem quiser contratar a Cali, ele vai ter um evento e você cuida de toda a parte de gastronomia ou já está se ampliando para organização ou outras coisas? Como é que funciona? A Cali, ela não tem um catálogo pronto e fixo, porque eu entendo que a Carol é uma pessoa, a Juliana é uma pessoa, e assim, todo mundo de forma distinta. Não tem como eu passar um orçamento para você ou para qualquer outra pessoa sem entender a experiência que você quer. A Cali, ela não vende um menu pronto, a gente vende o ambiente, vende a experiência. Se amanhã é seu aniversário, e geralmente a gente contrata um buffet, você recebe um catálogo, um menu pronto. Eu tenho risoto, eu tenho estrogonofe, mas por que ninguém parou para perguntar para a Carol o que ela gosta? Qual memória afetiva que você tem, talvez, lá da sua infância, lá da sua mãe, lá, Deus sabe lá de quê, mas que você queria viver de novo? Alguém perguntou para a Carol o que ela quer? Não, a gente só te dá um menu pronto. Então, por que não criar esse menu ou essa experiência de acordo com quem você é? Nossa, sensacional. Enquanto ela estava falando aqui, eu pensei em churros. Gente, o meu menu seria rabanada, que eu amo rabanada, né? Pastel, né? Pastel de queijo, pastel de carne. E você falando aí, eu lembrei, né, de churros. Agora, E amo. por que não fazer uma rabanada de churros, por exemplo? Olha que delícia. A gente junta duas coisas. E aí, então, se eu quiser isso como sobremesa, quero galinhada, quero piqui, ou quero um salmão, ou ao molho de alcaparras. Ou Vocês você vão me conseguir conta quem realizar. é você, o que você gosta, e a gente monta um cardápio diferente desse salmão, quero galinhada. A gente vai montar um prato para você, dentro do que você gosta. A gente vai replicar a Carol num prato, numa mesa. Gente, que barato. Mas e aí? E as outras pessoas? Vai fazer sentido? Vai ser muito gostoso? Tem mais opções? Tem mais opções, nós fazemos de acordo com o que você quer. Mas quando a gente se preocupa em criar um cardápio, um menu que seja a sua cara, automaticamente vai ser a cara das pessoas que estão ali com você. Porque aí a gente volta lá naquela ideia de criar ambientes e conexões que às vezes não são para mim, mas são para você. Então, tá vendo que tudo se encaixa, tudo faz sentido? Sim. Quando alguém vem, né, vamos pensar que o nosso público está ali, o seu cliente está ali, já que a Cali não é para todo mundo, mas para quem é a Cali, como é que você explica de forma assertiva? Se estivesse falando assim, a gente está no Shark Tank agora e várias pessoas estão querendo se associar. Certo. O que você entrega? Eu te contrato em que momento? Pode ser a empresa, pode ser eu enquanto meu aniversário, ou um grupo, né? Em que momento e qual a entrega total? Porque quando eu ouço você falar do ambiente, da conexão, de tudo isso, eu vejo muita identidade. Eles são eventos mais exclusivos, mais petit comité? Como funciona? A Cali, ela está trazendo para Brasília, para Goiânia e para São Paulo uma ideia de exclusividade. Nós fazemos aniversários, fazemos festa privada, fazemos corporativo e também fazemos institucional, porém de uma maneira diferente, onde a gente vai desde a criação da mesa, a criação do cardápio, até a criação do ambiente. Então, não é só comida e não é só evento, não é uma festa. É uma construção de um ecossistema dentro daquilo que você me passa e espera que eu entregue. Então, é impossível eu falar para a Carol
quem ou o que ou quando você procura a Cali, porque você chega na Cali quando você cansou do tradicional, quando você cansou do barulho do restaurante, quando você quer algo que seja memorável, tanto para você, como para sua empresa, como para a construção da sua marca. Então, a gente não trabalha somente com gastronomia, a gente trabalha com construção de ambientes. Sensacional. Vamos sentir e entender o que está vindo por aí. E quando você fala no ambiente, você cuida de toda a parte da decoração, mobiliário, Sim. som, o evento inteiro. Gravação de vídeo, a curadoria, talvez conexões entre pessoas, unir pessoas, talvez seja esse um dos conceitos, né? A gente entender que a gente pode fechar negócios também, através do ambiente e da comida. Ju, quando foi que você entendeu que precisava criar um negócio tão único, tão próprio, tão diferenciado? Teve algum ponto, igual você falou, talvez quando vocês perceberem que se cansaram do barulho tal e dali, como é que isso cresceu, acendeu? Quando eu cansei do meu barulho, assim como as pessoas cansam do barulho delas, eu acho que a Juliana, ela cansou do barulho e resolveu canalizar o caos de uma maneira organizada. Tanto que lá atrás, na Flor de Fogo, na minha cabeça, a gente até conversou sobre isso, eu ia vender comida e caos. Só que eu queria que as pessoas cansassem e organizassem, talvez, o barulho ou o caos delas, porém o meu, ele estava trabalhando aqui em movimento. Então, primeiro a gente limpa a nossa casa, para depois organizar a sua. Sensacional, muito bom. Acho que agora eu me lembrei um pouco da nossa conversa. Sim. Você imaginava, quando você começou lá com a Flor de Fogo, né, que iria chegar nesse ponto como está hoje, já se movimentando, já fazendo, né, esses movimentos, essas conexões, do formato que está acontecendo? Carol, eu nunca duvidei, porque eu acredito muito que para você construir alguma coisa, principalmente para você empreender, você precisa que você acredite no seu negócio. Eu não preciso que mais ninguém acredite. Só que eu não esperava que fosse tão rápido e que eu conseguiria organizar dentro da minha cabeça de uma maneira tão clara o que seria a Cali. Porque a Flor de Fogo, ela foi uma bagunça. A Flor de Fogo, ela é a Juliana bagunçada e a Cali nasceu como a Juliana empreendedora. E teve pessoas, graças a Deus, principalmente dentro da BRL, que acreditaram na Cali e acreditaram na Juliana, muitas vezes até mais do que eu mesma. E isso é interessante, né? Que Muito. as pessoas, elas aparecem. Sim. Deus, ele sabe exatamente. Se você só seguir o fluxo e caminhar, eu falo que muitas coisas vão te derrubar na vida, Sim. né? Seu joelho vai machucar, mas a sua única obrigação é levanta, limpa e continua andando. Porque talvez, mas muito talvez, na próxima curva, ali você vai encontrar uma luz, a solução. E se não for na próxima, tem outra. Aí tem uma amiga minha que trabalhou comigo 5 anos, que eu sempre falava para ela, calma, vai dar certo, vai estar na próxima curva. Ela, só se for a 7 curvas de Goiânia, porque isso não chega nunca. Eu, calma, Mas chega. Chega, sempre chega. Sempre chega. E os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Eclesiastes 3.1, né? Há tempo para tudo. Eu tenho tatuada. E tem muita tatuagem, né? Tem bastante. Ju, que tipo de cliente percebe o valor desse trabalho, né? Que em algum momento, se alguém ainda tiver dúvida, quem é esse cliente que consegue compreender isso? O que você ouve dos clientes? O que você sentiu? Que você percebe, caramba, isso aqui é um negócio, dá certo, vai funcionar. A Cali, ela precisa ser vista. Não adianta eu vir aqui e falar horas sobre o que é a Cali, sobre o que ela representa, sobre qual que é o conceito, porque você precisa olhar e você precisa querer sentir aquilo ali. Um exemplo foi as telas que eu fiz com a controladoria. A gente chegou lá e ninguém entendeu nada, eu já fui montando as telas, e quando a gente começou a pintar com as pastas de queijo, todo mundo parou e falou, meu Deus. Então não tem como, não é como o cliente chega, qual é o meu cliente. O cliente, ele tem que olhar e precisa fazer sentido para ele.
Conta essa história. Como é que foi essa pasta? Eu não tô sabendo. Você me Sim. contou como se eu soubesse. Você não fez? sabia? Não. São telas de pintura e a gente produz pastas de queijo ou de, enfim, de acordo com o sabor que o cliente quer, com lactose, sem lactose, e nós vamos pintando as telas. E quando a tela está pronta, você pega uma torradinha e passa e come. Agora entendi. É uma tela mesmo, onde ela está de chefe ali, Fazendo arte. fazendo arte, e depois essa arte vira comestível. Sim. De onde vem essas ideias? Não sei, as coisas acontecem. Parece que alguém sopra no meu ouvido e a gente cria. Intencionalidade é a palavra que aparece muito no seu discurso, né? O que ela significa na prática, na Kali? Que nada é por acaso, né? Que se a gente parar para pensar, principalmente em relação a negócios, tudo é intencional. Não tem como você ir pelo achismo. Eu acho que quando você, falando como empreendedora, empreendedor não tem tempo para achar. É risco, é sangue no olho, então é intencional. Eu estou fazendo isso porque isso, e se der errado, a gente vai para outro caminho. Mas não necessariamente o errado deu errado, né? Às vezes o errado dá certo. O errado é aprendizado, né? Sim. Como a gente melhora entendendo isso, né? O princípio que nunca sai de cena nas suas decisões. O que eu coloquei, Carol? Não coloquei Eu não. colocando, Essa é eu eu achei que que você estava faço. seguindo. Assim. Não, é porque Vai, eu escrevo volta. a entrevista. Pronto. Ju, quando você toma suas decisões, sejam elas, né, nas decisões criativas, sejam elas como empresária, na vida pessoal, porque eu costumo dizer que nós não somos pizza, né? Vida profissional é uma fatia, vida pessoal é uma fatia. Quando eu estou criando é outra fatia. Nós somos uma vida, né? Uma pessoa. O que nunca sai de cena na hora que você está tomando essas decisões? O que de fato, não, sem isso eu não faço? Princípio e principalmente verdade. Eu preciso, a Juliana, antes de ser qualquer coisa, a Juliana filha, a Juliana mãe, ela precisa sentir que aquela energia, ela precisa fazer sentido. Porque se não fizer, eu levanto e vou embora. Porque não tem como ser mãe, ser empresária, ser amiga, mas não ser leal. Acho que lealdade. E lealdade comigo mesmo, de saber entrar, me retirar, e se não fizer sentido, hoje eu já não preciso da validação de antes. Hoje eu acho que a Juliana, ela, de fato, é tão leal com ela mesma, assim como ela era com as pessoas. Ainda é, né, com as pessoas. E isso é muito importante, eu acho que o principal, sempre que eu começo numa conversa, né, com alguém que vai trabalhar aqui comigo, e você empresário que também está nos assistindo, eu acredito que verdade ela pode sobrar. Sim. Né? Ela vai sempre, de fato, caber ali. Eu não consigo fazer essa entrega, não, olha, desse formato não dá. Então, são essas promessas vazias que muitas vezes podem fechar o seu negócio. E estabelecer, porque falar que as empresas têm ali princípios e valores e deixar aquilo lá na parede e cada colaborador que chegar, você nem explicar o que é aquilo, não fazer esse alinhamento com quem está trabalhando. Eu sei que muitas vezes você não tenha feito isso até o momento, mas sempre é tempo. E se você ainda não estabeleceu os princípios e os valores da sua empresa, faça. Eu normalmente, quando estou fazendo treinamentos, eu faço isso junto com a equipe, por mais que hoje em dia, nessa geração, né, que é mais volátil e vai saindo, entrando, eu gosto de poder estar criando junto para que as pessoas participem, porque não adianta. E é uma família, falando, né? é uma família. E convive mais tempo com a gente do que às vezes a família, né? E voltando à lealdade, é uma das coisas que eu sempre, quando estou ali conversando, eu falo, seja leal. Mas quem não é leal consigo, não vai ser leal com outra. Sim. E lealdade não tem a ver com fidelidade. Não, nunca teve. A gente também teve essa conversa. Vamos lá, mocinha. Que história ou trajetória você gostaria que as pessoas conhecessem de você, que seja da cozinha, do cozinhar, do gostar, seja ela qual for, além da Kali, para que nós para que nós possamos te conhecer um pouco mais. Tá gostando de Brasília? Eu tô apaixonada em Brasília, inclusive, acho que de todos os lugares do mundo, eu já falei isso várias vezes. Brasília foi o lugar que mais me fez crescer. Eu tô falando assim em proporção de mundo.
Brasília me trouxe para perto de mim, Brasília me fez olhar as coisas de outro jeito, Brasília, eu não moraria, eu estou me mudando para Brasília, então estou apaixonada nesse lugar. E qual a história que a gente gostaria, que você gostaria que o público, quem vai contratar a Cali, a Ju, conhecesse além da comida, além dos sentidos? Uma curiosidade, talvez, né, sobre a Cali e sobre a Juliana, é que a Cali, antes de ser a Cali, ela já era uma promessa, não só para a Sofia, que é a mini Ju, que é minha inspiração em tudo, mas para minha mãe, que um dia antes dela falecer, eu fiz essa promessa para ela. E aí a gente volta lá na lealdade, né? Prometer, ninguém é obrigado. Então, por trás da Cali tem muito mais do que só uma comida. A Cali, ela é uma promessa. E é isso que faz eu acreditar tão cegamente nela. Se a sua trajetória até então, a sua, não a da Cali, virasse ali um vídeo de 1 minuto, qual seria a mensagem principal? Que ninguém tem que acreditar em você, só você mesmo. Que antes de qualquer coisa, antes de qualquer sonho, você não tem que colocar ele em dúvida ou se preocupar com o que talvez os outros vão pensar, como as pessoas vão olhar para isso. O sonho é seu e você acredita nele. Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa me falou que Deus ele não nos dá sonhos impossíveis. Você não pode ser medido pelo tamanho dos seus sonhos. E sonhar grande com sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não? Qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Onde você quer que a Cali chegue, a Ju chegue? Você já projetou ali, já que eu nunca tive dúvida, onde é que você vai chegar? Sim. Eu quero que a Cali chegue, que a Juliana chegue em um lugar onde eu possa olhar para trás e falar, valeu a pena. E não é só por dinheiro, claro, né, que a gente quer empreender para ganhar dinheiro, porque não dá para romantizar a falta dele. Porém, a Juliana e a Cali, ela vai chegar num degrau ou num andar onde a gente vai olhar e vai falar, valeu a pena. Que lugar é esse? Eu acho que onde eu visualizo a Juliana e a Cali como referência, não só na cozinha sensorial, em trazer aquilo que vai além da entrega de um prato, mas como referência em unir pessoas e construir ambientes para fechar negócios e realizar sonhos. Ok, vou ajudá-la a construir isso também. Vamos lá, eu quero atender 10, 20 empresas, Brasília, Goiânia, São Paulo, quero ter uma equipe dimensionada em tantas pessoas, só para que a gente entenda em que nível você Inclusive, quer... já começamos a contratar pessoas. Sim, nós queremos replicar a Cali em outros estados, em outros lugares, mas para que você faça parte da equipe da Cali, você precisa ser não tão visual, mas consiga querer levar isso a outras pessoas. Que você olhe e fala, olha, realmente, a gente vamos fazer um evento ali, Carol, onde a gente vai conectar pessoas e vamos levar o Movie Connect para São Paulo. Vamos replicar essa ideia e fazer as pessoas enxergarem, entenderem que lá em cima não tem competição, as pessoas estão se ajudando. Os ecossistemas, né, como a gente denomina aqui em Brasília, várias coisas, né? As tribos, elas estão em busca da mesma coisa. Então, em vez de a gente estar aqui embaixo competindo, disputando, vamos ficar aqui em cima, se ajudando, sem no final alguém querer te vender um curso. E levar isso para São Paulo, para Goiânia, inclusive a gente vai fazer em Goiânia. Manter essa constância aqui em Brasília e aonde mais a gente puder, porque não tem limite, né, para empreender. Não mesmo. Olha só, para a gente ter uma percepção aqui, falando em Brasília, a gente tem normalmente muitos aniversários, né? Eu não estou saindo tem muito tempo, né, gente? Mas, por exemplo, o wellness é algo que está muito em voga. Então, se eu quero unir pessoas e a minha pegada ela é de fitness, eu tenho o meu grupo da bicicleta, o grupo de... Nosso primeiro Movie Connect foi fitness, foi no parque. Você também não viu, Carol? Não!
primeiro Movie Connect, ele aconteceu do nada realmente. E a gente fez no Parque da Cidade, com algumas mulheres da BRL, para o Dia das Mulheres. Achei que você tinha visto. E com uma outra empresária, que também é minha melhor amiga, que é a Gabriela. E ela tem a marca, que é a Igni, de roupas fitness. E também lá em 2023 foi minha sócia. E a gente quebrou antes de vender a primeira peça. Porém, isso não estragou a amizade. Hoje a gente caminha junto. Nossa, atividade física. Sim. Uau, e você sempre de chefe. Cozinhando e gerando conexões. Nossa, ficou lindo. Ficou bom, né? Arrasou! Algo mais que você quer nos trazer, quer compartilhar? Tem alguma coisa que você quer que a nossa audiência saiba sobre a Cali? Esse espaço é para você, antes de você deixar a sua mensagem e passar pelo nosso bate-bola. Quero fazer um convite, junto com a Carol, para todos os empresários que ouvirem, visualizarem e sentirem, estão convidados para o Movie Connect. Maravilha, vou fazer, esse é o convite sinestésico, né? Vou convidar da maneira racional, faca na caveira e visual que a Carol faz, brincadeiras à parte. Gente, eu primeiro analiso o ambiente, né? Porque o ambiente, de fato, ele é muito importante, ele é o que te molda. Quando eu vi a beleza, né? A excelência ali, desde o folder, porque eu vou observando tudo, né, visualmente, e aí depois, onde é que tá? Tá num grupo sério. Eu já conheci a Ju, ela se manteve ali no grupo constante, com amizade, se conectando, porque ela é da conexão, ela entra em tudo quanto é lugar, né? E a ideia, né, com muita simplicidade, porque é muito bom a gente entender quem está por trás das coisas, quem são essas pessoas. Então, ela está buscando, ela está querendo, normalmente a gente cria coisas que vai nos salvar nas nossas dores. Então, estou cheia de evento de network que ninguém fala com ninguém, então o que ela está promovendo? Pessoas para auxiliarem essas pessoas que às vezes ficam ali num canto, ei, vem para a mesa. Então, a minha forma de sentir é justamente nessa análise, quem está por trás. Então, por isso eu fui a primeira, né, a comprar. Eu nem sabia realmente que era ali eu da falei Ju. Então, isso pra Bia. Eu presto atenção, né? E assim que eu presto atenção em quem eu estou contratando, onde eu estou indo, não foi sempre assim, né? Porque durante muito tempo, nós, empreendedores, empresários, essas são as meninas que eu falo que tem formiga na bunda, né? Elas acreditam, elas sorriem, elas vão, é o pensamento positivo. Mas a vida vai trazendo para a gente que é necessário constância, pagar as contas, o salário, a responsabilidade, a entrega, a excelência para o cliente. Então, eu continuo acreditando, eu continuo tendo a formiga na bunda, senão não estava aqui. Mas hoje, analisando de fato todos esses pontos, eu disse sim, inclusive para que a gente esteja junto à Casa das Pontes, né? A minha logo, Casa das Pontes conectando propósitos. Por quê? Porque eu escolhi nessa vida ser ponte e não muro. E talvez seja aí que a gente se encontre. Porque muro é o que muitas mulheres encontram, principalmente com outras mulheres. Sim. E isso foi algo que eu pude ir percebendo. As pessoas não se encontram à toa. Talvez o seu muro, o meu muro, né, sejam diferentes. E o que eu quero promover com a Casa das Pontes, com páginas amarelas, com o Movie Connect, é justamente isso, que as pessoas elas sejam maduras, né, se conectem por propósitos reais para crescerem juntas. E sejam pontes. Exato, é isso. Realmente. Não é? Vamos lá, gente, bate-bola, última página. Em uma frase ou em uma palavra. Gastronomia é? Salvação. Conexão é? Legado. Intencionalidade é? Cali, cozinha sensorial. Empreender é? Juliana Arantes. Uma mesa bem usada é? Estratégia. Um ambiente estratégico precisa de? Conexão. E comida. Um erro que ensina muito. Ele vira um acerto. Ok.
O futuro dos negócios será? Sensacional. Aguardem. Amém. Ju, a sua empresa é nova, né? Eu criei o manifesto como um quadro aqui do Páginas Amarelas. Então, espero que faça sentido para você, mas baseado no que eu vi, né? E no que você sentiu. E no que eu senti, eu escrevi algo, espero que não conheci ainda, né, os meninos que estão fazendo parte com você, mas espero que, como você falou, né, você busca a identidade e se a identidade você consegue, né, transferir isso para aquela festa, as outras pessoas vão gostar porque são pessoas que estão Sim. com você e conhecem você, né? Então, imagino que seus sócios também na Cali tenham muito, né, da Ju e a Ju também muito deles. Então, vamos lá. A mesa não é cenário, Não. é ferramenta. Comida não é só o que é servido, é o que acontece em volta dela. Conexões estratégicas não surgem por acaso, surgem quando o ambiente é construído com intenção. A Cali não trabalha com buffet, trabalha com comportamento. Justo. Cada cardápio, cada fluxo, cada detalhe é pensado para aproximar pessoas certas e gerar conversas que precisam acontecer. No fim, não é sobre o que foi servido, é sobre o que foi decidido ao redor da mesa. A Cali existe para dar intenção ao que acontece quando as pessoas se sentam juntas. E talvez estejam ainda um pouco perdidas. E obrigada, Carol, por me ajudar a me encontrar. Conte comigo, né? Eu falo que nunca é sobre mim, Não. né? Não é mesmo. E no dia que a gente pensa que é sobre a gente, eu acredito que o Espírito Santo ele vai saindo, né? Eu falo isso para os meus mentorados, para quem eu ainda atendo como paciente, para os meus colaboradores. Sou um ser humano que estou de verdade. Eu sempre, quando termino o culto no domingo ou quando alguém, né, se coloca em alguma situação, eu falo, ei, eis-me aqui. Eu estou voltando para o grupo do teatro no sábado, né, da igreja. Eu servia na equipe de libertação e cura e eu entendi que esse é um momento. E foi o que eu falei para ela, olha, porque tudo tem uma regra, até para você servir. Pelo menos na minha comunidade é assim. Então eu falei, eu espero o tempo que for. E servir, ninguém quer servir na cozinha, na igreja, né? Porque você fica ali. Mas é um lugar muito legal. E esse ano eu falei, eu quero servir, nem que seja na cozinha e com o coração queimando ali. Aí eu vou para essa nova fase, nova etapa, mas eu vou servir na sua cozinha. Sim. Com prazer. Pode me dar chapéuzinho e uniforme, que se tem uma coisa que eu gosto é de uniforme. Conta comigo e o que for da vontade de Deus para a minha vida, para a sua, para as pessoas que estão com você, para as pessoas que estarão conosco aí no Move. Seja muito bem-vinda e que sempre, sempre, a única coisa que eu peço e falo, por isso que é muito bom você ter uma empresa e quem manda nela é você, que é o seguinte, o nome de Deus ele sempre vai ser levantado. Sim. Porque é para Ele, por Ele e só por Ele eu de fato estou aqui. Então, se o caminho é esse, essa também é a sua intenção, porque essa é a minha, que ele cresça sempre, né? Eu tenho meu espaço e todas as outras pessoas possam também estar juntas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Tenho certeza que para você que é do sensitivo, do sensorial, do sinestésico, do visual, do auditivo, com certeza você tem muito a levar desse episódio, até porque cada um de nós compreende, as percepções são isso, né? De algum formato. E percepção nada mais é do que reunir ali tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que você presenciou e visualizou. Compreender isso. Visualizou e compreender. E espalhe isso. E isso é empreender, sabe? É criatividade, é união, é não entender, é compreender. Porque se de fato a gente soubesse qual é a trajetória, o que você vai enfrentar, ninguém faria, né? Não tem um manual de instruções. É igual criar filho, porque na verdade é um filho. E para você, até a próxima página.